Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e hoje nós vamos falar sobre metodologia quantitativa. E para falar sobre isso, eu chamei um amigo meu, um professor muito querido, muito legal, né, professor? E nós vamos falar então sobre essa metodologia quantitativa. Devo confessar para vocês que eu não sou muito boa em metodologia quantitativa, né? Até porque a minha pesquisa sempre foi voltada mais para a área da metodologia qualitativa. Então, além de fazer esse vídeo para ensinar vocês, eu também vou aprender muito, né? Então, gostaria de agradecer ao professor, tá, professor? Muito obrigada mesmo. Então, vou apresentar aqui o currículo dele. Tive que diminuir um pouco, porque é homem que trabalha, viu? Então, vamos lá. O professor Rafael Alberto Moreto, ele é professor e bacharel, ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, de Ribeirão Preto, mestre e doutor pelo programa de pós-graduação, também da mesma faculdade, e atualmente é professor contratado do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Ribeirão, ministrando as disciplinas para o curso de graduação em Biologia e Pedagogia. Então vamos lá, professor, você está animado? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e vai ser muito bacana poder falar um pouquinho sobre metodologia quantitativa. Estou muito feliz de você estar aqui, professor. Então, assim, de forma geral, né, para a gente entender, num trabalho acadêmico nós temos a metodologia, né? Então, isso é até uma das perguntas. É muito importante que um trabalho acadêmico tenha uma metodologia consolidada. E de forma geral, o que é a metodologia quantitativa? Bom, é fundamental, igual você disse, a gente ter uma metodologia para pensar no nosso trabalho, para ele ter uma validade científica. Se a gente for pensar dentro do método científico, o método popperiano de ciência, o que vai ter uma validade de uma proposição, de uma teoria, de uma hipótese? É uma explicação que pode ser replicada, é a ideia de falseabilidade da ciência. Então, significa que eu estou colocando uma teoria, outras pessoas podem replicar, podem chegar à mesma conclusão ou não, chegar a uma conclusão diferente, derrubar, refutar a minha hipótese e propor uma nova. Então, dentro disso, a metodologia é fundamental, não só pela replicabilidade, mas pela validade dos seus dados. E aí, dentro da metodologia quantitativa, a gente vai avaliar quantidade. Quantitativa vem de quantidade. Então, a gente vai mensurar e vai usar a matemática como uma ferramenta base para a gente explicar os nossos dados. Então, eu vou partir dos dados numéricos, quantificar, e a partir disso eu vou extrapolar meu resultado, eu vou conseguir fazer inferências baseadas nos dados matemáticos e estatísticos. Isso aí, para fazer uma metodologia quantitativa de qualidade, eu imagino que tenha várias ferramentas, né, professor, que a gente consiga esses números, né? Você pode citar alguma delas para a gente poder entender melhor? A primeira pergunta que você tem que fazer dentro do seu trabalho, do seu escopo teórico, metodológico, é o que eu quero buscar, o que eu vou investigar, qual que é a minha pergunta, qual que é o cerne da investigação do meu trabalho. E aí, a partir disso, a gente vai escolher qual melhor metodologia indicada para o seu caso. Então, se eu vou fazer um levantamento que eu vou usar parte da população e depois eu vou extrapolar para o restante da população, então eu vou fazer uma amostragem. Aí, como que eu faço essa amostragem? Eu posso fazer por sorteio, eu posso fazer pelo método probabilístico. Então, a primeira pergunta é qual que é o seu ponto de investigação? E aí, a partir disso, a gente faz as escolhas. Se eu vou precisar de uma amostra representativa da população ou do que eu estou investigando, se eu preciso fazer réplicas, se eu preciso replicar essa amostra várias vezes para eu ter um resultado mais robusto, que vai dar mais confiabilidade para os meus dados. Então, acho que o grande cerne da questão é justamente a gente entender o nosso problema e, a partir disso, basear a nossa metodologia da que responda da melhor maneira o assunto. Isso seriam os passos da metodologia, né? Dentro do que você quer pesquisar, você utilizar um dos pontos principais que você levantou é a questão de como responder uma pergunta, né? Qual metodologia para responder aquela pergunta, né? E a quantitativa, ela tem esse respaldo, né? A partir dos números, como você mesmo citou e tudo mais.
Dentro da metodologia quantitativa, professor, quais são os erros mais comuns ou os erros que mais acontecem, assim, né? O erro mais comum, acho que o principal que a gente tem que ressaltar é a questão da amostra. Qual vai ser minha amostra? Quanto essa amostra vai ser significativa do meu todo? Então, a primeira coisa é tomar cuidado para a gente escolher a nossa amostra. Então, vamos investigar a partir da pergunta qual que é o foco e fazer a escolha da amostra. Quantos, dependendo da representatividade da nossa amostra pelo total da população investigada, se ela precisa das réplicas, e outro erro bastante comum é fazer os testes estatísticos errados. Por mais que eu tenha uma amostra que é significativa, que tenha dados consistentes, se eu analisar do ponto de vista estatístico pela ferramenta estatística errada, eu vou ter resultados que vão distorcer o meu resultado real. Então, é conhecer um pouquinho das ferramentas estatísticas também. Se eu vou fazer um teste aqui quadrado, se eu vou fazer uma distribuição normal, se eu vou fazer uma regressão linear, regressão múltipla, se eu vou trabalhar com escala numérica, escala logarítmica, então tudo isso tem que ser levado em conta. Então, fazer uma boa base, uma investigação também na questão da metodologia estatística, estudar um pouquinho de estatística, para escolher qual que é a melhor abordagem da análise dos nossos dados. E aí tem vários programas que eu posso indicar, o Estatística, o Estimates, tem muitos programas, né, muitos softwares que auxiliam nessa questão. Inclusive, eles dão qual que é a melhor metodologia de análise de acordo com seus dados da sua pergunta. E aí, esses programas, professor, eles são de livre acesso? Como funciona isso, né? Eu vou listar aqui os que você comentou, né, no card de informações do vídeo, mas eu queria saber como que eu acesso a esses programas. Se precisa ter um vínculo com a universidade ou se, por exemplo, qualquer pessoa pode acessar. Então, a maioria é paga, mas tem muitas ferramentas gratuitas muito boas na internet. Depois eu te passo, inclusive, recomendações para você deixar no link da descrição do canal. Ótimo, ótimo. Eu agradeço, porque eu particularmente não conheço nenhuma. Para falar que eu não tenho nenhuma experiência com pesquisa quantitativa, quando eu fazia pedagogia na USP, eu fiz uma pesquisa na enfermagem sobre como que os usuários de um curso online na época, né, era um curso sobre emergência e urgência, como eles estavam lidando com o EAD naquela ocasião, né, isso há alguns anos atrás. E a gente usou as duas metodologias, usamos a metodologia qualitativa e a quantitativa. A quantitativa ficou com os professores, porque é um pouco mais complicada, assim, para uma iniciação científica, no caso, né? E a quantitativa a gente aprendeu, né? Fizemos aulas, não que ela seja muito mais fácil, não é isso, gente? É que eu, particularmente, tenho mais facilidade com análise dentro da qualitativa do que da quantitativa, né? Porque eu sou da área de humanas. E aí essa mistura foi legal. E aí eu até queria perguntar uma coisa, assim, mas eu não sei, né? Qual é o correto usar quando se mistura as duas? Qual e quanti ou mista? Porque tem essa polêmica, né, que eu sei que existe. Eu acho que qual e quant é a mais usual, pelo menos é que eu mais vejo. E uma coisa importante dentro disso que você falou, gostaria de complementar, é que essa é a nova tendência nas metodologias de pesquisa, porque antes era muito isso, ou é quantitativa ou é qualitativa e coisas meio que opostas, uma é melhor, outra é pior. E na verdade, as duas elas se complementam, então é muito difícil eu ter uma só quantitativa ou uma só qualitativa. Então a quanti-quali seria a melhor forma da gente interpretar os nossos dados. Porque da onde que vem a metodologia quantitativa? Vem lá do positivismo de Augusto Comte, da ciência como a única explicação possível para os fatos. Então, aquele empiricismo, aquela duvidar do indubitável, até de eu sempre negar, sempre duvidar, né? Então, valorizar essa questão acima de tudo é uma das visões, e agora a visão mais moderna é a visão integrada. Então, eu vou ter uma análise ao mesmo tempo quantitativa, então que eu vou fazer a análise estatística, mas eu vou interpretar os meus dados do ponto de vista qualitativo também. Então, não é simplesmente eu usar os dados matemáticos e extrapolar meu resultado, ou fazer inferências, ou predições, mas a partir disso eu também colocar minha subjetividade e interpretar os dados e as explicações discutindo com a literatura.
Isso eu acho que é o que mais valida uma pesquisa, né? Porque aí você tem os dois pontos. Eu acredito que numa iniciação científica, eu não sei como que isso funciona, professor, você poderia falar, mas para mim, num mestrado ou numa tese de doutorado, caso você queira usar a quantitativa, é quase meio que não obrigatório, acho que é um erro falar isso, mas é muito interessante usar as duas juntas, né? Porque aí você tem ali. É melhor até para você analisar, né? Você tem mais dados para analisar para além dos números, né? Mas eu não sei se isso funciona na iniciação científica, né? Como que seria isso? Acho que fica mais complicado, né? Depende, é muito a tradição da área. Eu, como venho da biologia, é entomologia que eu fiz mestrado e doutorado. Na iniciação eu já usei análise estatística, que eu sempre trabalhei com fauna, com biodiversidade. Então, inevitavelmente, associada à taxonomia, você faz análises ecológicas. Então, Sim. predição de fauna, distribuição, riqueza, diversidade. Então, eu sempre, desde a iniciação, eu usei ferramentas estatísticas. Não, sim, eu digo o sentido de misturar as duas, né? A Sim. quantitativa e a qualitativa. Aí Tá. Na iniciação talvez seja muito para o aluno que está iniciando, sim. talvez usar uma, usar a outra e aprofundar depois na pós, no mestrado, no doutorado. Depende do orientador também. Se tiver um orientador aí que quer, né, ele te ensinando, você faz. É engraçado isso, né? Você falou a questão das áreas e tudo mais. Mas na história, por exemplo, existe muita pesquisa quantitativa, né? Principalmente no que se refere à economia, né? Os grandes autores aí da história, o Brodel, por exemplo, né? Brodel, não sei como que fala o nome dele, ele usava muito pesquisa quantitativa para falar sobre os números e tudo mais. Então, assim, os dados em números, né? Então, a gente tem a imagem, de fato, a área das ciências biológicas, a área das exatas, usa muito mais a pesquisa quantitativa, mas nas áreas de humanas também, as ciências sociais também, né? Apesar que as ciências sociais mistura bastante, né? Mas, enfim, é bem interessante. Não é porque que você seja da área de humanas, você não pode usar a pesquisa quantitativa, tá? E, professor, deixa eu te perguntar, você acha que Bom, acho que você já me respondeu isso, mas eu vou fazer de novo só pra gente reforçar. Por que dentro de um trabalho acadêmico, por mais assim, eu não diria a palavra simples, mas mais inicial que seja, né? Desde a iniciação científica até o TCC, no caso aqui no canal as pessoas assistem mais os vídeos por causa de TCC, é tão importante ter a metodologia consolidada. Como eu já disse, né, para validar a sua pesquisa, ela tem que ter uma metodologia clara e bem explícita. Então, você pode pensar primeiro, qual que é o tipo de pesquisa que eu estou fazendo? Pode ser uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Eu posso trabalhar com um procedimento técnico de levantamento bibliográfico, uma análise documental, a experimentação, levantamento, estudo de caso, uma ação participante. Então, são vários tipos de pesquisas, mas todas elas vão ter como principal foco uma metodologia clara e bastante explícita, que é ela que vai validar seu trabalho cientificamente. Dentro da ideia que eu falei, de replicabilidade da ciência, do seu trabalho ser corroborado ou refutado dentro da visão popperiana de ciência, é isso que vai validar os seus dados, é isso que vai falar, não, isso é um trabalho científico, acadêmico, que vai poder ser publicado, que vai ter uma validade no meio científico. Então, é muito importante a gente pensar na metodologia. A metodologia é onde vai estar a grande sustentação ou a grande fragilidade do seu trabalho. Tanto que é comum nas defesas, nas bancas, a gente vê a banca atacando bastante a metodologia. Por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Então, eu acho que, além da sua pergunta ser um dos pontos principais, com esse seu objetivo, é super importante você perder um tempo, investir um tempo mesmo para estudar e pensar na metodologia. Talvez é um dos pontos mais importantes do seu trabalho, mais do que resultado, que muita gente fica em cima dos resultados e análise dos resultados. Ter dados ou não ter dados é um resultado, mas se a sua metodologia for consistente, seu trabalho é super aceito, super válido. Não, totalmente, eu concordo totalmente com você. E acho que é assim, na minha opinião, né? Na minha opinião, o que a gente estuda, né? É o combo, o referencial teórico consolidado e a metodologia. Se a metodologia não estiver consolidada, amigo, não tem resultado seu que vai dar certo. Porque não vai dar certo, né?
Porque se você não tem uma metodologia, ou não tem a metodologia, ou ela não está consolidada, da onde que você vai tirar os resultados? Da onde que você vai tirar esses dados, né? Essas análises? Então, realmente é muito importante. E aí, já até, né, pra gente pensar assim, é impossível, né? O professor também vai falar um pouco sobre isso, ter um trabalho sem metodologia acadêmico, porque você tem um trabalho num senso comum, né? É impossível. A metodologia é a base fundante do trabalho, e não tem como ter um trabalho sem ter metodologia, senão ele é qualquer coisa menos uma investigação científica. Por mais que seja só um levantamento, só, sei lá, por mais pontual que seja a pesquisa, ela tem que ter uma metodologia intrínseca e clara, senão ela não tem validade científica. Até nas pesquisas que parecem, né, mas não são, mais simples, né? Por exemplo, no meu caso, é análise documental. Se você falar, eu faço análise documental, então ela deve olhar um documento, né? E a partir do que ela sabe sobre isso, ela fala, não, gente, tem uma técnica, né? É muito mais complicado do que parece. É complicado no sentido de que ela é complexo, entendeu? Mas é possível fazer, né? Inclusive, esse vídeo é para que as pessoas façam, né, uma metodologia quantitativa bem consolidada. No caso, professor, eu queria que você finalizasse dando algumas dicas de livros, de repente, ou de jeitos de encontrar a metodologia quantitativa de uma forma legal. Eu digo isso porque no vídeo que a gente fez sobre pesquisa metodologia qualitativa, uma das dicas, né, que nós demos, eu e o professor Odair, inclusive o vídeo está aqui para vocês poderem assistir, foi de ler artigos científicos, né? Porque no artigo científico você tem uma estrutura básica, né? É claro que dependendo da área, a estrutura, ela tem nomes diferentes, mas ela meio que segue a mesma coisa. Introdução, referencial teórico, referencial metodológico, análise, resultados, né? E considerações finais ou conclusão, depende da área aí, né? Como que o nome que se usa. Mas você tem aí alguma dica para além dessas? Algum livro? Tenho 2 indicações de livro que eu gostaria de dar e mais outras diquinhas que eu vou dar no final. Então, primeiro eu vou falar dos 2 livros. É um livro que chama Metodologia Científica, Planejamento e Técnicas de Pesquisa, que é do Oliveira, do ano de 2000, e um que chama Pesquisa Qualitativa, Pesquisa Quantitativa, Complementaridade cada vez mais enriquecedora, que é do Ruiz, de 2004. O primeiro eu não lembro da editora, mas o segundo eu acho que também não vou lembrar. Eu vou colocar as informações aqui para o pessoal poder acessar o livro. Se eu achar de repente um texto, alguma coisa, eu posto aqui para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. A dica que eu tenho, além de investigar sobre a metodologia, tanto qualitativa quanto quantitativa, com mais profundidade, para escolher, é não ter medo da matemática, não ter medo da estatística. Muita gente da área da humanas, da biológica, tem um bloqueio de estatística, de matemática, ver número já assusta, já quer fugir. Não, vamos tentar investir um pouquinho nisso também. Então, tem muitos livros legais de estatística para biologia, estatística para educação, estatística para pesquisa. Tem tutoriais na internet dos próprios programas que eu vou indicar. Muitos deles têm um monte de vídeo, um monte de coisa legal na internet já pronta. Então, vamos perder esse medo, esse bloqueio da matemática, da estatística. Vamos olhar com carinho para os nossos dados, para os nossos números, que eles são super representativos, super significativos dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa análise. Não, legal. Depois você me passa essas informações para eu colocar aqui também. É basicamente isso, né, professor? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre quer defender a sua metodologia? Né? Às vezes parece que existe um embate, assim, né? Mas não, gente. Inclusive o professor falou, né? Essa mistura, essa nova tendência de mistura é super interessante e, poxa, quão enriquecedor isso é para a pesquisa. Porque a gente nunca pode esquecer que a pesquisa científica ela tem um objetivo, né, de ser importante para a sociedade. Então, se ela não tem importância para a sociedade, por que fazer a pesquisa, né? Qual é o sentido de fazer aquela pesquisa? Então, assim, misturar a metodologia com rigor metodológico, né, não é também fazer um Frankenstein, né, professor? Mas com rigor metodológico, lendo esses livros que o professor indicou, assistindo esses vídeos, para que você tenha uma metodologia consolidada.
e também, né, não desmerecendo as duas por si só, a metodologia quantitativa por si só, a metodologia qualitativa por si só, né? De repente, para uma pesquisa seja isso mesmo, né? Às vezes uma pesquisa inicial é a metodologia qualitativa, a quantitativa e a qualitativa, né? Isso que é importante falar também. Eu acho que é justamente esse ponto que você tocou, não é nem só uma ou só outra, não é só a quantitativa, não é só qualitativa, não é só, por exemplo, o indutivismo que vem lá desde Bacon, um pouco mais para frente, e não é só também a questão da quantitativa, que a gente vai usar esse olhar, né, mais positivista na questão dessa visão mesmo cartesiana, newtoniana, só os dados, só os números que vão ser aceitos, que vão corroborar minha hipótese. Não, eu acho que a tendência é ter mesmo essa visão holística, de integrar a pesquisa quantitativa e qualitativa, que vai te dar uma visão muito mais ampla, um espectro muito mais amplo e uma robustez nos seus dados e na sua análise. Então, é impossível a gente separar os dois, são indissociáveis, ao meu ponto de vista, a quantitativa e a qualitativa. A gente tem os dados, mas a gente vai interpretar, então tem a nossa subjetividade. Por mais que os dados sejam objetivos, a gente vai interpretar esses dados e colocar o nosso ponto de vista para discutir esses dados com a literatura, com a bibliografia, respondendo as minhas perguntas. Então, eu acho que essa visão holística da ciência é fundamental para todo aluno em formação que está numa iniciação científica, no mestrado, num doutorado, ter essa ideia da dinamicidade da ciência, que nada é estático, nada é fixo, que na ciência justamente a gente tem essa mudança de paradigmas, essa progressão, e que nada é uma verdade absoluta, que tudo está aí para ser derrubado. Então, esse é nosso papel como cientistas, é justamente duvidar e testar as nossas hipóteses. E lutar pela ciência, né, professor? Porque ultimamente o que a gente mais precisa é lutar pela mostrar a importância da ciência, né? Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, eu acho que foi muito rica essa discussão. Eu particularmente fico muito feliz em poder contar com você para contar sobre a metodologia quantitativa, porque eu não teria essa capacidade de falar tão bem da metodologia quantitativa. Então eu agradeço demais a sua presença aqui. Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa aí para o pessoal poder acessar? Sim, eu primeiro gostaria de agradecer novamente o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, e eu vou disponibilizar meu e-mail, caso alguém tenha dúvida, queira entrar em contato para conversar mais sobre metodologia, estou à disposição. Meu e-mail é rmoreto, com 2 T's, depois fica na descrição do vídeo aí também, @usp.br. Então, mais uma vez, obrigado. O Drops de Hortelã, podcast, ainda tem? Como que tá? Tem. A gente tem 2 projetos de extensão aqui. A gente tem o Drops de Hortelã, que semanalmente a gente está lançando agora no formato remoto vídeos, no formato de podcast, aqui no YouTube também. Então, a gente está trazendo um pouquinho de ciências com, ao mesmo tempo, a ideia de refrescância, de ser leve, de ser no final de tarde, para a gente relaxar um pouco. E eu tenho também um projeto de educação ambiental e formação de professores, que também tem lives todas as quartas-feiras, às 17h30. Então, estão todos convidados. Depois, vocês têm meu contato, posso deixar também para a Fran, ela coloca na descrição do vídeo. Mas muito obrigado pelo convite. Beleza. E esses vídeos, eles estarão no YouTube, né? Da formação também? Então, beleza. Porque eu não sei quando que esse curso vai pro ar, então talvez não tenha mais as lives, não sei. Mas eu fico muito feliz, viu, professor? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de acessar os links aí que o professor falou sobre o Drops de Hortelã, um projeto muito legal. Os vídeos também sobre qual que é? A formação ambiental, né? Sobre a educação ambiental, vou deixar aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau!